Ah, joia. Muito obrigada, agradeço a presença de todos, importantíssimo ouvir, fiquei felicíssima com as colocações, vendo que a universidade tem uma preocupação muito grande, isso nos deixa muito tranquilas enquanto professoras, né, enquanto mulheres. Então, a gente fica muito satisfeita com o que ouviu, o que a professora colocou, foi muito importante. Professora Maria Arminda, excelente exposição, tudo que a senhora tem feito, todo o trabalho que já vem vindo em favor de nós, mulheres, é muito importante, eu agradeço. Eu só gostaria de fazer algumas colocações que não necessariamente precisam ser respondidas nesse momento, mas que poderiam ser encaminhadas para a CPI, que eu acho que são importantes para que a gente possa fazer, fazer o relatório e os outros deputados terem conhecimento de tudo. Pela exposição, inclusive, a que o professor José colocou, não temos, vocês não têm, por exemplo, no último, pelo gráfico exposto, não tem nenhum relato de violência sexual colocada durante esse último ano, né, no ano de 2019. Né? Pelo jeito, não tem nada pelo o gráfico que foi colocado. Então, eu gostaria de saber se realmente é essa a situação. Outra coisa que eu gostaria de saber sobre festas, se existe conhecimento das festas, né, que ocorrem, às vezes, dentro dos campos e que possam envolver drogas, né, bebidas alcoólicas, e que, normalmente, esse tipo de coisa acabam em violência, não só violência sexual, mas violência entre os próprios alunos, né? Um bater no outro, essas coisas. Se existe algum tipo de dado sobre isso daí, eu gostaria de saber. Se houve, nesse último ano, algum tipo de violência que foi levado ao judiciário, se vocês têm esse dado, se poderiam disponibilizar para nós também. Se também o professor José Antônio, se ele tem alguma estimativa de subnotificação de todo esse processo de trabalho que vocês fazem, mas existe alguma estimativa de subnotificação de violência sexual, de violência, seja ela qual for, se é que existe, né, alguma estimativa desse daí. Outra coisa que me interessa muito saber vocês falaram que vocês têm total apoio da Polícia Militar, então existe a Polícia Militar fazendo a ronda dentro dos campos. Eu, particularmente, conheço muito o campus de Ribeirão Preto, lá é uma fazenda, então ali é realmente um lugar bastante perigoso, principalmente à noite, né? Então, existe essa ronda, como é que é feita, existe notificação de violência sobre isso tudo, e eventos de festas, principalmente a USP, que tem os dormitórios, etc. Vocês têm o controle que eu digo é alguma notificação dessas festas dentro dessas moradias, se elas acabam em violência, existe algum dado que possa ser passado para que nós possamos fazer um levantamento sobre isso dentro da universidade. Do mais, era isso. Agradeço imensamente, fiquei muito feliz com tudo que vocês colocaram. Agradeço ao reitor, doutor Varran, agradeço à professora Márcia Arminda e ao professor doutor José Antônio. Muito obrigado por tudo, e são essas as minhas colocações. Muito obrigada. Obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Eu vou passar, então, a palavra ao magnífico reitor, doutor Varran. Talvez eu possa responder à deputada Valéria Bolsonaro, e aí depois o Vicentim providencia os dados mais precisos. Pode ser? Eu ia propor isso. Eu ia propor isso, doutor Varran, porque a própria deputada facultou
que, como foram muitas informações, não é, que pudesse posteriormente encaminhar para a nossa CPI, e eu imaginei talvez que o senhor vai seguir nessa direção. Então, pela ordem, presidente. Deputada Marina. Perfeito. Perfeito. Pela ordem, deputada Marina. Só antes de Nobre Varran começar a falar dele, eu queria me desculpar que agora eu vou precisar sair, que eu tenho um outro compromisso, mas eu queria muito agradecer e parabenizar o trabalho da USP. É um trabalho que eu acompanho bastante e acho que ter colocado esse item como prioridade no mandato de vocês é fundamental para a construção de um novo paradigma de sociedade, de combate à violência contra a mulher, combate ao abuso de todas as formas. Eu fui uma dessas pessoas que trouxe para o Brasil o He4She, quando eu trabalhava ainda na iniciativa privada, junto com a Adriana, lá na ONU, então fiquei muito feliz de ouvir vocês conectados com essa iniciativa. Eu acho que ela é muito transformadora e queria muito agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Contem com a gente. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Marina, viu? Muito obrigado, deputada Marina. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Doutor Varran, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, deputada doutora Damares. Eu diria que acho que a deputada Valéria Bolsonaro pegou um ponto muito importante. A questão das festas, nós temos mapeado, principalmente há uns 15 anos atrás, até o começo da década passada, que a violência contra a mulher, principalmente contra as alunas, ocorriam nas festas. E aí nós conseguimos coibir as festas. Nas residências, deputada Valéria, como há um controle maior de entrada e saída, então vamos dizer, quebrar as regras é mais difícil. Mas eu não vou mentir para a senhora que, de vez em quando, os alunos aprontam alguma festa. Mas, como ela é mais coibida, ela se torna menos grave. No entanto, deputada, lógico, vamos ser realistas, os jovens fazem fora do campus. Os jovens provocam fora do campus. Às vezes, eles são muito organizados, fazem festas com controle de entrada, tal. Então, você não tem notícia de alguma coisa mais grave. Às vezes, não. Eles vamos fazer na chácara do fulano e tal, e aí nós não sabemos o que acontece. Então, eu acho que uma coisa que reduziu, mais uma coisa que, além de todas as ações que foram feitas, a redução das festas, ou a proibição das festas e da bebida alcoólica dentro da universidade minimizou a violência contra a mulher. Agora, eu acho que o professor Vicentinho pode levantar a questão de notificações. Nós temos nossos registros de violência com a 93ª Delegacia, mas eu diria que nós não temos dados para saber se é subnotificação ou não. Tudo que ocorre dentro dos diversos campi são notificados, mas nós não sabemos. E hoje, como temos um controle maior, acho que a subnotificação é pequena, mas fora do campus, quando há uma violência, uma agressão entre um casal, dificilmente a gente fica sabendo. Inclusive, as nossas maiores tragédia dos últimos anos foi fora do campus, em que nós tivemos um acidente fatal com um aluno do campus de São Carlos e um aluno, alguns anos atrás, com um aluno da Faculdade de Direito aqui. Então, são atividades fora do campus. Por último, a outra pergunta que a senhora falou foi a respeito da polícia. Então, eu digo que o nosso convênio com a Secretaria de Segurança Pública está sendo muito vantajoso. Primeiro, a Polícia Civil nos dando o treinamento à nossa quadra universitária, o professor Vicente já destacou. Isso é muito importante. Os nossos alunos, os nossos guardas assistem aula na escola, na academia de polícia. Tá certo que também fica perto no nosso campo. Assistem aula. E
o fato de termos um pelotão da PM aqui no campus da cidade universitária, nós estamos instalando dando condições na USP-Leste, em Ribeirão Preto, em São Carlos. Então, essa presença física da polícia, quer dizer, aquilo que o professor Vicente citou, o bandido ia para a cidade universitária roubar o carro porque não tinha policiamento. Agora ele vê o policial fisicamente, ele sabe que há um controle de entrada e de saída dos veículos. Isso reduziu até aqueles casos policiais menos graves, os furtos, por exemplo. Então, eu acho que é isso importante. As coisas graves, estupro, sequestro e latrocínio, acho que foram sanados. E os outros acontecimentos diminuíram bem. E a presença física, quer dizer, o policial está fardado, tem um carro da polícia estacionado. Então, ele sabe que, se houver alguma coisa, o policial vai ser acionado. Isso mudou o comportamento. Foi muito importante. Eu acho que o professor Vicente pode levantar. A senhora quer dos últimos 5 anos, 2 anos? Um último ano, doutor Varran. 2019. 2019, isso. O professor Vicente poderia fazer levantamento de todos os nossos campi e endereçar para a doutora Damares, ou não sei que é a deputada. Da CPI. Sim, professor. Tá. Para a CPI. Tá bom. Obrigado. Agradeço ao doutor Varran. Consulto a deputada Valéria se ficou satisfeita com a resposta. Satisfeitíssima. Obrigada, deputada Valéria. O doutor Vicentim poderá encaminhar qualquer informação por parte dos nossos convidados, ser encaminhada ao e-mail da nossa CPI. Eu vou pedir até para o pessoal da secretaria colocar aqui no chat para onde devem ser encaminhadas informações adicionais. Muito obrigada, doutor Vicentim e doutor Varran. Pela ordem, doutora Damares. Deputada Valéria. Pedir toda a apresentação que foi colocada, inclusive pela professora Maria Arminda, toda essa, se pudesse encaminhar para a gente, a senhora sabe o quanto é importante aqui para o nosso trabalho. Sim, sem dúvida. Com certeza. Obrigada. Claro, encaminharei, claro. Doutora Damares. Sim, doutor Varran. Nós temos tanto interesse de manter um relacionamento contínuo com a Assembleia, que o professor Chubassi, que é um professor de física, ele faz o nosso relacionamento com os parlamentares. Então, quer dizer, se depois as senhoras ou os senhores tiverem mais alguma necessidade, podem acionar a mim, mas o professor Chubassi está sempre visitando, acompanhando, para que a gente mantenha esse relacionamento contínuo e intenso entre a Universidade de São Paulo e a Assembleia Legislativa. Que bom.